Queridos, deixa eu falar algo para você que é sábio. Eu tenho orado a Deus e tenho dito a Ele assim: Senhor, não me deixe perder a sensibilidade. Pessoas que têm a personalidade como a minha, e a gente vai envelhecendo, e não ri não, porque você também vai ficar velho. Você vai ficando assim meio, não sei, vai ficando. Não é nem enjoado, você vai ficando assim meio insensível. Porque você já viveu tantas experiências que daí você não é, ó, tem uma pessoa fazendo assim, ó, glória a Deus que eu não estou só. E eu tenho orado a Deus: Senhor, não me deixe perder a sensibilidade. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ver o Senhor falando comigo, como diz o Salmo 19, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e que um dia faz declaração de outro dia, e que o sol é como o noivo, que sai de um lugar para o outro, ele percorre o caminho e nada para. Eu tenho pedido, Senhor, não me deixe perder a sensibilidade, me faz com que a sensibilidade do meu coração esteja pronta para eu ouvir a Tua voz. Eu não sei se você tem olhado para Maringá nesses dias, esses dias eu desci a Mandacaru, e eu estava observando os ipês de várias tonalidades, e cachos, e uns não tem cachos, e a colombo. Eu tenho dito: Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Eu quero ver a sua voz na natureza, como diz Dostoiévski, que só quando ele estava preso, na palha da prisão, lá, nos momentos da vida pior dele, ele diz: aí então que eu fui descobrir a importância de ouvir a voz de Deus através do belo. Pois bem, não sábado ontem, no outro sábado, seria o retrasado, né? Nós chegamos da Polônia e estávamos embarcando para Maringá, naquele túnel de embarque para o avião. É Finger o nome daquilo? É que esse nome aí, Finger mesmo? Uns falam túnel de embarque. E nós estávamos ali, já havia categoria P, agora eles não estão falando prioridade por lei mais. Agora tudo é sigla. Categoria P, por favor. E aí eu, categoria P, irmãos, sou categoria P. Entendeu? E aí eu já desci com o pastor, formamos a fila. Eu estou falando de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E aí fomos descemos e aquele corredor cheio, mas de repente veio uma voz dizendo: por favor, com licença, por favor. Então nós fomos recuando e dando espaço. E então desceu um homem com uma cadeira de roda, com um cadeirante. E nós fomos nos afastando, e aquele homem desceu e parou bem no início ali da porta de entrada para o avião. E o Espírito Santo disse para mim: olha para esta cena. E eu olhei, era um rapaz com paralisia, os membros superiores e inferiores totalmente assim, para dentro, os côncavos, não é para dentro. E aquele homem parou na nossa frente, a moça, a comissária saiu. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que eu tenho orado a Deus para eu não perder a sensibilidade. E o Espírito Santo disse para mim: olha para essa cena. E foi ali que Deus me deu esse sermão que eu vou pregar hoje. E eu olhei para aquela cena, e a comissária chegou e disse para o senhor assim, para aquele homem, já um homem, cabelos brancos, e disse: o senhor não pediu ajuda? E o Espírito Santo falou para mim assim: qual é a sua paralisia? Esse é o tema do meu sermão. E aí aquele homem respondeu: não, moça, ele é meu filho. E aquele pai então pegou aquele menino no colo, um rapaz já, barba, bigode, o cadeirante, com mobilidade muito reduzida. Pegou aquele menino no colo e disse: o senhor não quer ajuda? O senhor não quer auxílio? E aquele pai respondeu: não, moça, ele é meu filho. E o Espírito Santo gritava dentro de mim: qual é a sua paralisia? E
E Deus então me fez voltar para João capítulo 5, uma palavra tão conhecida, gente, que eu já preguei tantas vezes. E eu quero compartilhar com você essa palavra. Se você trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler o verso 8, mas esse milagre está do verso 1 ao verso 15, mas vamos ler só o verso 8. E eu quero extrair com vocês algumas lições que Deus ministrou a mim em pé, ali esperando o embarque, na porta do avião. Qual é a sua paralisia? O Evangelho de João, capítulo 5, verso 8, diz assim nessa versão: então Jesus lhe disse, levanta-se, pega a sua cama e anda. Na corrigida diz, levanta-te, pega o teu leito e vá para a sua casa. Querido, João registra 7 grandes milagres de Jesus Cristo. E entre esses milagres de Jesus, ele relata então a cura desse paralítico no tanque de Betesda. Você conhece, você já ouviu tantas pregações. Mas essa história aqui não é apenas a história de um paralítico que volta a andar. Às vezes a gente só para aqui. Na verdade, aqui é a história de um paralítico que volta a andar, mas que o milagre maior aqui foi Jesus ter encontrado ele. E João relata isso, a história de um pecador incapaz de salvar a si mesmo, paralisado, não tinha condição física, mas ele foi encontrado como eu e você, pela graça soberana de Jesus Cristo. Qual é a sua paralisia? Gente, o cenário é muito interessante quando você pensa nesse texto, sabe por quê? Jerusalém estava em festa, era dia de culto no templo, era dia de ofertar o sacrifício. Jerusalém estava tomada de gente. No pátio, nós estivemos lá, Cid esteve lá, no tanque de Betesda, tem um pátio muito grande, tem um templo, tem a porta das ovelhas, e tem os tanques que tem os alpendres ali, nós estivemos lá, o pátio é muito grande. Jerusalém estava em festa, o templo estava cheio de gente, porque as pessoas tinham vindo para Jerusalém, porque era dia de ofertar o sacrifício que eram oferecidos. E nesse lugar, tinha a porta das ovelhas, tinha o pátio, tinha os tanques. Preste bastante atenção. Às vezes você pensa que o mesmo lugar que lavava as ovelhas era o mesmo lugar que as pessoas pulavam. Não, minha gente, não, por favor. Tinha a porta de entrada, que chamava Porta das Ovelhas, você entrava para o pátio, tinha o templo, tinha o tanque de lavar as ovelhas para o sacrifício, e tinha o tanque de água em que os doentes e os enfermos ficavam em torno do tanque, porque ocasionalmente o anjo descia e agitava as águas, e segundo a história, o primeiro que pulasse era curado. E Jesus vai ao templo, mas ele sai de lá e ele vai para o pátio. E o pátio ali naquela porta das ovelhas, gente, isso aqui é uma metáfora muito forte. Era por aquela porta e naquele tanque que entrava a ovelha para o sacrifício, o cordeiro para o sacrifício. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo passou pela porta das ovelhas e foi para o tanque do sacrifício. E às vezes a gente não pensa nisso. E Jesus estava dizendo, eu sou o Cordeiro. E em breve eu serei sacrificado por vocês e não vai ser mais necessário vir aqui no templo para trazer esse cordeiro para ser sacrificado. E Jesus então sai dali e vai para o tanque de Betesda. Ele vai aonde estão os coxos, os aleijados, os enfermos, os perdidos. Ele sai à procura de pessoas e o Espírito Santo tem falado muito comigo nesses dias. Muito, muito. E o Senhor tem ministrado e gritado aos meus ouvidos, filha, eu estou buscando anônimos. Jesus vai ao tanque de Betesda no lugar de anônimos, enfermos, doentes, paralíticos. E o Senhor vai em um lugar onde tem pessoas paralisadas.
Ele vai àquele lugar. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós já conhecemos um tipo de paralisia. Sabe por quê? Porque nem toda paralisia é física. Eu em pé, esperando a minha hora de entrar, enquanto aquele movimento acontecia, e o Espírito Santo dizia para mim: filha, há pessoas que riem, há pessoas que trabalham, há pessoas que até prosperam, há pessoas que conquistam, há pessoas que vencem, há pessoas fracassadas, há pessoas com sucesso. Elas estão rindo por fora, mas por dentro elas estão paralisadas. E Deus nos traz aqui nesta noite em que você fez uma escolha muito sábia para falar conosco que existem paralisias física, emocional, espiritual, profissional, ministerial. O tanque de Betesda está cheio de gente paralisada no pátio do templo. E a gente precisa parar para pensar nisso. E lembrar que o maior milagre ali não foi devolver a condição física de movimento, de mobilidade, mas o maior milagre aqui é esse homem ser encontrado por Cristo no tanque de Betesda, casa de misericórdia, porque a graça alcançou. Aqui é a casa de misericórdia, porque a graça nos alcançou. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Aquele homem estava ali, eu já disse que o maior milagre não foi a cura, foi o encontro com Jesus, porque o que muda a minha vida, o que muda a sua vida, é o meu encontro pessoal com Cristo. O que vai vencer a minha paralisia, não importa qual seja ela, é o encontro meu com Jesus. O dia que eu tiver um encontro com Jesus, não serão apenas as minhas pernas que vão ganhar movimento, mas a minha vida vai ser transformada. Então eu já vou dizer para você que se você está aqui e sua vida não mudou em nada, eu preciso te dizer que o seu encontro com Ele não foi real. E quando a gente pensa nisso, a pergunta é, a gente precisa, eu estava lendo esse texto, eu já li tanto esse texto, e eu fiquei pensando na casa da misericórdia, no pátio do templo, e paralítico. E aquela paralisia só vai embora quando ele encontra com Cristo de verdade. Quais são as lições que eu aprendo aqui? Qual é a sua paralisia? Eu quero dizer para você que a paralisia pode durar anos, mas ela não pode durar uma vida toda. Porque esse homem aqui, gente, 38 anos, diz o texto. E aí eu me lembrei do Salmo 90, verso 10, que diz que os anos de um ser humano é 70, 80, 80 para quem tem robustez, transliterando para o nosso dia, 80 para quem faz atividade física, 80 para quem cuida da alimentação, pode rir, mas é verdade, 80 para quem tem qualidade de sono, 80 para quem faz suplementação alimentar, 80 para quem se cuida igual o pastor Rangel. Agora eu fiquei pensando, se os anos são 70, 80 e esse homem ficou 38, ele passou a metade da vida dele paralítico. Tem muita gente nas igrejas com mais da metade da vida de crente e ainda continuam paralíticos. Qual é a tua paralisia? Qual é a minha paralisia? 38 anos ele estava ali enfermo, gente, representa metade da vida, e eu fiquei pensando, quantas oportunidades esse homem perdeu, quantas oportunidades ele perdeu na vida pessoal, ele perdeu na vida familiar, na vida profissional, quantos sonhos desse homem foi interrompido. Às vezes você está sentado aqui me ouvindo e se identificando. Quantos relacionamentos desfeitos, quantas esperanças se desvaneceram, quanto autoestima destruído, sentimento de abandono, a tal ponto de o texto não diz o nome, diz o paralítico de Betesda, epigenética pura, Cid. O ambiente mudou a identidade do homem. E tem tanta gente com a identidade adulterada pelo ambiente que convive, porque se acostumou com a paralisia.
Ele já não era mais nem conhecido pelo nome, é o paralítico de Betesda. Ah, o sofrimento tornou a identidade dele. A dor tornou a identidade dele. E às vezes, queridos, nós estamos aqui no templo, nós estamos no pátio do templo, e nós ainda estamos sendo reconhecidos, ou nós nos classificamos, ou nós nos nominamos pela nossa dor, ou nós aí tornamos conhecido pelo problema que nós carregamos. E às vezes você está olhando aqui para mim, e às vezes você ainda está se definindo pelo problema que você carrega. Eu fui abandonado, eu sou divorciado, eu sou viúva, eu sou falido, eu sou fracassado, eu sou adotado. E Deus te traz aqui para dizer: se você teve um encontro comigo, eu já mudei a sua identidade. Se o meu encontro com você foi real, não é mais o problema que você carrega, o João 1,12, porque todos aqueles a quantos os receberem, a estes deu-lhes o direito de ser chamados filhos, a saberem o que creem no seu nome. Se o teu encontro foi verdadeiro, a sua identidade é filho de Deus. E eu ali, gente, tudo isso fervendo na minha cabeça. Aí um senhor se aproxima desse rapaz e diz: tudo bem? E ele, no colo do pai, abre um sorriso e diz: tudo bem, graças a Deus. A minha consulta foi cancelada e nós estamos indo para casa e voltaremos no final do mês. Mas não tem problema, eu já fiz 22 cirurgias. E o Espírito Santo gritando na minha cabeça: qual é a tua paralisia? E Deus nos traz aqui, gente, para falar conosco. Que Jesus nunca vai nos chamar pelo rótulo que nós temos, nem pelo problema que nós carregamos. Se o seu encontro for real com Jesus, você não é mais o paralítico de Betesda, você é filho, você é filho. E deixa eu dizer uma coisa, foram 38 anos, o milagre pode demorar, mas vai chegar na hora certa. Você está esperando o milagre? Né, Renato? Chegou na hora certa, vamos aplaudir a Deus pela vida do Renato. Aleluia, aleluia. Outra lição que eu tenho aqui, gente, a pior paralisia, querida, é perder a esperança. Ele estava ali esperando, Jesus chega, eu fico imaginando, conjecturando. Pastora Diel, a cena, Jesus andando entre os enfermos, esperando ali o milagre, e Jesus chega para ele, o verso 6 diz: queres ser curado? É interessante que a pergunta parece estranha, não parece? Como é que você vai perguntar para um paralítico se ele quer ser curado? Abra bem teus ouvidos. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Ninguém fica doente porque quer, obviamente. Mas Jesus não pergunta sobre o corpo daquele homem. Porque a paralisia maior dele não era a falta de mobilidade. Era o jeito que ele conduzia a vida dele. Você vai observar que Jesus faz a pergunta, não é se você quer ser curado, não é pela condição, é sobre a vontade dele. A gente que atende, as pessoas chegam e a gente fala e tal, aí a pessoa diz assim: mas eu preciso muito. E aí a gente pergunta: você precisa ou você quer? Porque todo mundo precisa fazer atividade física. Não vou perguntar quem faz não, tá? Todo mundo precisa cuidar da alimentação. Mas a resposta é: eu quero? Porque primeiro tem que vir a vontade para superar a necessidade. Porque necessidade por necessidade não será superada se não houver vontade. Eu preciso ter vontade. E Jesus estava falando da vontade. E ele estava tão acostumado com aquela dor, com aquele sofrimento, que ele dá uma resposta, minha gente. Eu falo muito de repertório mental, falo. Sabe por quê? As nossas respostas, até para Deus, vai depender do nosso repertório mental. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E qual foi a resposta dele?
não tem ninguém que me ajuda. Qual que era a maior paralisia desse homem? Era a mobilidade física mesmo? Não. Ele havia perdido a esperança. Ou ele havia colocado a esperança no lugar errado. Ele estava colocando a esperança nas pessoas. E muitos de nós estamos colocando a esperança nas pessoas e por isso nós somos tomados pela paralisia. Jesus pergunta: você quer ser curado? E a resposta é: não tem ninguém que me ajuda. Ele acreditava, irmãos, que a mudança de vida dele, que o milagre que ele precisava, dependia das pessoas que estavam em torno dele ali no tanque de Betesda. Como é? Para pensar na minha cabeça. Eu fiquei pensando, o homem está lá parado, ali só nenhum saudável estaria por ali. Só estaria gente da mesma condição dele. Como é que um aleijado vai ajudar outro? Como é que um paralítico vai ajudar outro paralítico? Presta atenção aqui na profundidade. Como é que vai te ajudar se você convive com gente pior do que você? Não tem mesmo como te ajudar. E aí nós ficamos dando essas respostas. Não tem ninguém que me ajuda. E aí nós começamos a dizer assim: se meu marido mudar, se meus filhos mudarem, se eu tiver mais dinheiro, se eu tiver mais tempo, se o pastor, se o patrão, se o meu líder do ministério que eu sirvo, não é? Se o meu líder de célula, se o meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você: o milagre que eu e você precisamos não depende de pessoas, depende de Jesus, e Ele já vive com você, Ele mora em você. Coloca a sua esperança na pessoa certa. Você precisa depender de Deus e não de pessoas, senão você vai dar a resposta errada. Eu fico pensando, qual é a outra lição? Jesus rompe com um ciclo de desculpa, e o homem continua: não tem ninguém. Porque quando eu vou, outro desce antes de mim. E ele ainda argumenta a desculpa dele. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos vivendo uma geração de desculpas. Eu nunca vi tantas desculpas. E nós estamos ficando tão habilidosos para desculpa, para responder às desculpas, que nós temos até argumento para dar desculpa para Deus e argumentar com as nossas desculpas. Ele diz: não tem ninguém que me ajuda, e ele ainda dá o argumento para Jesus. Sabe por que eu ainda não fui curado? Sabe por que a minha paralisia ainda não foi embora? Não tem ninguém que me ajude. E tem uma coisa: tem alguém na fila na minha frente. Porque quando eu vou, o outro vai primeiro. Quando eu vou, o outro já pulou. Quando eu vou, o outro já tomou a minha vez. Ele não estava atento, meu amado irmão, à condição e à oportunidade de mudança. E às vezes isso acontece comigo e com você, não é? A possibilidade, ele estava mais focado no sofrimento que ele carregava, na condição de paralítico, do que na oportunidade. Minha gente, se alguém chegar em mim, eu estou enfermo, eu estou doente, eu estou precisando, e alguém chegar em mim e perguntar: você quer ser curado? Qual que é a resposta? Sim! Não é? Claro que eu quero. Mas tem alguém ainda respondendo: mas ninguém orou por mim ainda. Mas fulano não foi lá me visitar. Mas ninguém botou a mão na minha cabeça, nem jogou óleo na minha testa ainda. Era só dizer: sim, 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 eu quero ser curado. Nós estamos vivendo num tempo de desculpa, mas Jesus veio para romper esse ciclo de desculpa. Esta geração tem desculpa para tudo, minha gente. Eu não tenho tempo, eu estou velho demais, eu estou cansado demais, eu não tenho dinheiro. Não, imagina esse negócio de célula, você está louco, e o meu sofá? Tem que estudar o roteiro? Ou não? Isso não é para mim.
deixa isso para o pastor, deixa isso para a equipe, deixa isso. Queridos, pelo amor de Deus, quantas desculpas esfarrapadas, com argumentos que são frágeis, nós estamos dando para Deus, para Jesus, quando Ele nos faz a resposta que é só dizer sim ou não. Você quer ser curado? Não, não quero, está muito bom assim, eu estou tendo um ganho secundário. Aliás, tem muita gente que não quer cura, porque tem ganho secundário se continuar lamentando, reclamando. Por isso que tem muita gente agarrada na paralisia ainda. E Deus te traz aqui para vencer esse ciclo de desculpa que eu e você temos dado para Deus, dizendo que não está, não. Ele tinha justificativa para tudo. Ele disse: Senhor, a água, a multidão, tem outro na minha frente. 38 anos aquele homem criou argumento, e a hora que chega a hora do milagre, em vez de responder o que ele precisava, ele dá desculpa. Quanto tempo você vai ficar aqui no banco da igreja, sentado, dando desculpa para Deus? Sabe o que você tem? Sabe o que eu tenho? Paralisia, e Deus quer te libertar dessa paralisia nessa noite. Quanto tempo você vai ficar aqui, gente? E nós precisamos pensar nisso. Nós temos desculpa, nos agarramos assim. A gente vai conversar com a pessoa, ela fala assim para a gente: pastora, é que você não conhece meu passado. Vou falar uma coisa para você: o problema não é o seu passado, o problema é que você está se tornando igual quem te feriu. E isso está te paralisando. Mas o meu pai, mas a minha mãe, mas a minha sogra tudo bem, mas o meu amigo, não é? Mas Deus te traz aqui dizendo qual é a sua paralisia. Meu irmão, pelo amor de Deus, nós estamos dando desculpa para não assumir o nosso papel de pai e mãe, nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Nós estamos dando desculpa para não assumir o compromisso de cônjuge, segundo a palavra de Deus. Nós estamos dando desculpa para não assumir o compromisso do ide, vai, fazei discípulo. Nós estamos dando desculpa para não viver em santidade. Nós estamos dando desculpa para não se levantar contra o pecado. Nós estamos esquecendo que o evangelho é contra a cultura. O mundo caminha numa direção e nós caminhamos para outra direção, e nós estamos dando desculpa, e a paralisia está tomando conta dos crentes deste tempo. Qual é a tua paralisia, meu irmão? Nós estamos dando desculpa para enfrentar as injustiças, as crises. Nós estamos dando desculpa para nós não nominarmos as nossas prioridades. Eu vou falar. Você acha que eu vou perder a final? Tomara que você não perca a final para você não ir para o juízo final. E nós estamos dando desculpa, irmãos. E isso está nos paralisando. Aí você pode falar assim: mas isso é cultural. Nós somos contra a cultura. Evangelho é contra a cultura. O mundo fala é por aqui, e a Bíblia diz é por aqui, meu filho. Eu vou repetir para você gravar e pôr no seu repertório. O mundo diz é cultural, e a Bíblia diz, mas nós somos contra a cultura, é por aqui, ó. Não estou falando, eu estou falando de ser paralisado. De ser paralisado. Quantas desculpas. E Jesus então chega naquele homem, depois de ouvir a desculpa para a paralisia que o tomava, e ele pergunta: você quer ser curado? Deixa eu dizer uma coisa para você: a decisão é sua, hoje é dia da sua cura. Veja bem qual é a resposta que você vai acessar no seu repertório mental hoje. Porque as respostas que nós damos a Deus e às pessoas, elas estão ligadas ao que está aqui, ó. Por isso que a palavra diz, Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo se há alguma virtude, se há de boa fama, é isso que deve ocupar o vosso pensamento. É por isso que Davi diz: escondi a minha palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É por isso que Davi diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. É por isso que Davi diz: antes de eu te conhecer eu andava errado, mas agora eu ando na tua luz.
Jesus. É por isso que Jesus diz em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É por isso que a carta Romanos capítulo 1, verso 16, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder para a transformação. É por isso que Romanos 12 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o teu repertório que vai decidir a tua resposta. Jesus está aqui neste culto, dizendo, você quer ser curado hoje desta paralisia? Isso é muito sério, irmãos. E Jesus então chama aquele homem para uma atitude de fé. Está chamando a mim e a você, levanta. Levanta-se. Pega a sua cama. E anda. Eu fico pensando, gente, me permita. Jesus fazia uma terapia de choque. Fosse nós, ia falar, mas por que você acha que precisa de alguém para te botar no tanque? Jesus já fala assim, levanta, pega a tua cama e hashtag partiu, meu filho. Para de botar desculpa nas outras pessoas. Jesus chama para uma atitude de fé e dá 3 ordens para ele. Levanta-te, sai dessa paralisia. Irmãos, Deus não nos criou para ficar caídos, dando desculpa, paralisado. Ele diz para mim e para você nessa noite, levanta. Presta atenção, levanta, não aguento mais, levanta, está doendo, levanta, não consigo, levanta, não sei o que eu faço, levanta, estou desempregado, levanta, hoje é o dia do milagre, mas você precisa da sua atitude de fé. E ele diz, toma o teu leito, toma a tua cama, ou seja, pega o que te governa, pega o que te domina, coloca aqui, e diz, ei, presta atenção, pega o que te governa e fala assim, agora o controle está aqui na minha mão. Ô cama, por 38 anos eu precisei de você, mas hoje Jesus me encontrou, e quando ele me encontra, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Pega o que te prende, pega e carrega, leva agora. Irmão, abra teu ouvido. Aquilo que te prende, o símbolo da tua prisão vai tornar seu testemunho. Está vendo isso aqui? Era isso aqui que me paralisava, mas Jesus me encontrou e deu uma ordem, e com atitude de fé eu obedeci, e agora eu tenho controle sobre aquilo que me controlava. Então, se você está aqui na igreja e você ainda não foi liberto, eu vou falar de vícios, seja físicos ou comportamentais, seu encontro com Jesus não foi verdadeiro. Eu preciso te falar isso. E eu não estou falando de cocaína, não. Eu estou falando também do joguinho no celular. Eu estou falando também de maratonar séries. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a ordem dele é, pega o teu leito e vai embora, e diz, anda. Essa foi a ordem de Jesus. Você vai pegar o que te prende e você vai andar. Vamos caminhar mais um pouquinho. O milagre não termina na cura daquele homem. Não foi recuperar a mobilidade, não foi apenas vencer a paralisia física daquele homem, não. O milagre foi continuar numa vida de santidade vivendo com Jesus Cristo. Porque se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus faz um milagre lá no tanque. Jesus cura o homem e não fala nada para ele. Eu acho isso aqui incrível.
Eu acho isso aqui fantástico. Eu acho isso aqui profundo demais. Jesus cura o homem lá num tanque de Betesda, o homem sai andando, sai carregando, encontra um povo lá, os fariseus, não pode carregar a cama hoje, tá, tudo bem, né, está transmitindo, então, tudo bem, né, não pode carregar a cama hoje, não é lícito, tudo bem, você já está entendendo, depois você lê o texto. E aí, para onde é que o homem vai? Ele vai para o templo. Porque milagre é no tanque. Aí ele chega no templo. Perguntaram quem curou, não sei. O cara era tão alienado que ele nem sabia quem era Jesus. Porque quando a gente está paralisado, a gente não reconhece o mestre. Por isso que eu tenho orado, Deus, não me deixe perder a sensibilidade. Jesus, gente, não era qualquer pessoa, ele era conhecidíssimo. Quem te curou? Ah, não sei, o homem que falou que curou mandou eu carregar a cama. Aí ele vai para o templo, presta atenção nisso. O milagre acontece no tanque. Aí quando ele chega no templo, ele encontra Jesus. E o que é que Jesus falou para ele lá no templo? O que Jesus falou para o homem no templo? Você está curado. Cuidado para não voltar para a sua vida de pecado. Está aí no texto. Para que não te aconteça coisa pior. Porque no tanque acontece milagre, mas no templo acontece compromisso. Jesus não falou para ele, você tem que ser diferente. Jesus não falou para ele, agora que você foi curado. Jesus não falou lá no tanque, você tem que me seguir e abandonar sua vida pregressa. Jesus falou no templo. Porque, gente, presta atenção aqui. Milagre pode acontecer em qualquer lugar, mas compromisso. Por isso que Satanás criou uma frase, dizendo, eu não preciso de templo, e você está acreditando nisso. Eu estou bem com Jesus, eu não preciso de templo. E Jesus chamou aquele homem para o compromisso, para a santidade, no templo. Jesus disse para ele, agora que você está livre, agora que você está liberto, cuidado para você não voltar a pecar. O verso 14 diz, não volte a pecar. O maior milagre não foi curar, voltar as pernas daquele homem a funcionar. Foi ele mudar de vida. Foi ele assumir um compromisso, porque Jesus não veio apenas para curar o meu físico, ele veio para curar a minha alma. Foi naquela cruz ali. Aquele símbolo do cristianismo. Presta atenção, quantos de nós estamos paralisados, tomados pela paralisia, porque a gente ainda não compreendeu esse compromisso. Irmãos, quantos passaram por esta casa e viraram gás? Eu lá olhando aquela cena e pensando, quantos passaram por aqui, receberam milagres, mas voltaram para a vida pregressa, foram tomados pela paralisia novamente. Deus te traz aqui nesta noite para dizer para você que Ele tem poder para curar a sua paralisia, seja ela qual for, mas o que Ele mais quer é que você não volte para a sua vida pregressa. O que Ele mais quer é que você caminhe com Ele. O que Ele mais quer é que você, agora que recebeu essa transformação, você assuma o compromisso de dizer, Senhor, eu farei o que eu puder para não pecar mais contra Ti. Eu entendi que eu não quero voltar a ser paralítico, mendigando favores de alguém que me ajuda. O Senhor me encontrou, a paralisia foi embora, eu não quero voltar para a minha vida pregressa. O milagre não é só a cura, o milagre maior é o compromisso que eu e você assumimos com Ele. Qual é a sua paralisia, meu irmão? Qual é a sua paralisia? Se ele lhe fizesse a pergunta hoje, que você tanto esperou há tantos anos, qual resposta você daria para Jesus? Qual resposta eu daria para Jesus?
Estou cansada. Eu acabei de chegar de Campinas. Senhor, eu estou tão cansada. Estou mesmo, irmão, estou cansada, eu estou velha já. A canseira bate. Não posso, Senhor. Eu tenho os meus compromissos. Não posso. Deixa que outro faz. Isso aí não é para mim. Tem uns que chegam a dizer para a gente assim, eu não tenho perfil. Ô, irmão, e desde quando para servir a Deus tem que ter perfil? Você só tem que ser crente, meu filho. Você só tem que ter nascido de novo. Entendeu? O meu desafio, a mim e a você, e eu me incluo no desafio. Senhor, não me deixe dar desculpa para que a paralisia não me tome. Não me deixe dar desculpa. Irmão, vou falar uma coisa para você. Quanto tempo faz que você está aqui sentado nesses bancos? Você vem em tudo quanto é culto. Glória a Deus, tem que vir mesmo. O templo é aqui, o compromisso é aqui. Mas o que é que te paralisa para você não obedecer o ID? Você vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai. O ano está acabando. Você ganhou alguma alma para Jesus? Alguém conheceu Jesus através da sua vida? Você mudou de comportamento? Houve uma transformação? Aí vem a premissa, mas Deus vê o coração, Ele só quer o coração. Deus vê o coração, mas eu vejo o seu testemunho. Eu não vejo o seu coração, você não vê o meu coração. Por isso que o meu testemunho é importante. Então Deus nos traz aqui nesta noite, eu vou parar aqui, fazendo a pergunta minha a você, qual é a sua paralisia? Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Qual é a sua paralisia? Você está dando desculpa, terceiriza a educação dos teus filhos, dando a desculpa para não assumir o papel de cônjuge segundo a palavra. Você dá a desculpa para não ser dizimista, ofertante de missões. Você dá a desculpa para não socorrer o necessitado. Você dá a desculpa para não assumir o compromisso com Deus. Você dá a desculpa dizendo que ninguém te ajuda. Você dá desculpa para não enfrentar o pecado. Você dá desculpa para não viver em santidade. Você dá desculpa para não elencar as suas prioridades. Qual é a tua paralisia? Jesus está aqui dizendo, levanta, toma a tua cama e anda. Porque o maior milagre não é te devolver a mobilidade, é levar você para o templo para você assumir um compromisso de não vou pecar mais. Jesus veio para restaurar a sua saúde, mas Ele veio para restaurar a sua alma. E aqui é lugar de compromisso, o templo é lugar de arrependimento, de perdão, de recomeço. Jesus olha para ele e diz, agora que você já está curado, agora que você já tem movimento, agora que você anda com as tuas próprias pernas, agora que você não precisa de ajuda, agora que você não precisa mais dar desculpa dizendo que ninguém te ajuda, agora que você não precisa falar que outro pula no tanque na sua frente, agora que eu já te encontrei, agora que você já recebeu o que você estava esperando há 38 anos, sabe o que você precisa? Não volte para a tua vida de pecado. É um tempo, queridos, que Jesus olhando para nós, que conhece a nossa história, a nossa dor, as lágrimas escondidas, que conhece o que nós precisamos, mas Ele já nos encontrou e quer tirar-nos dessa estagnação e dessa paralisia, para viver o propósito dEle na terra. Eu termino dizendo, qual é a sua paralisia? E eu tenho orado a Deus, Senhor, não me deixe perder a sensibilidade. Às vezes, queridos, nós estamos tão tomados pela paralisia que a gente não ouve a voz dEle. A gente não percebe Ele. A gente nem sente necessidade dEle. E Ele nos congrega aqui nesta noite dizendo, eu quero te chamar para um compromisso maior. Eu quero te curar, sim, eu quero abrir a porta que você precisa, mas deixa as tuas desculpas de lado. Hoje é dia de parar de dar desculpas. Qual é a tua paralisia? Você tem coragem de sair do teu banco e vir aqui?
Você tem coragem? Essa é a oportunidade. Eu já estou aqui, eu tenho orado a Deus, não me deixe ser tomado pela paralisia. Você tem coragem de dizer: Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, mas eu quero, Senhor, que o Senhor me cubra com teu sangue, para que eu não seja vítima dessa paralisia. Eu vou te dar essa oportunidade. Isso aqui não é apelo não, irmão, isso aqui é oportunidade para você rever sua vida, para você parar de dar desculpa para Deus. E eu preciso muito da graça dele para eu não dar desculpas. Olhos fechados, cabeça curvada. Se você está tudo bem, glória a Deus, mas curve a sua cabeça em reverência e temor à presença dEle. Curve a sua cabeça em reverência e temor à presença dEle. Talvez a paralisia que você enfrenta só você sabe. As pessoas que convivem com você nem imagina. E as desculpas que você dá para Deus. E as desculpas. Ninguém me ajuda, ninguém me estende a mão, tem outro na minha frente, isso não é para mim, eu não tenho perfil, se eu entregar, se eu doar vai faltar. Não, hoje não é dia. Para de argumentar as suas desculpas. Qual é a sua paralisia? Não te incomoda estar tanto tempo na igreja e não estar produzindo frutos? Não te incomoda estar tanto tempo caminhando com Cristo, mas ainda voltar para a vida de pecado e não o compromisso com a santidade? Deus nos congrega aqui nesta noite para rever o nosso propósito, a nossa aliança, o nosso compromisso, o nosso amor, a nossa sensibilidade de ouvir a voz. Você que está no banco, coloque-se em pé, olhos fechados, por favor. Esses irmãos que vieram aqui são muito corajosos. São muito corajosos. Eles venceram aquilo que talvez você que está no banco não conseguiu vencer. Eles são muito corajosos. Eles estão aqui dizendo: Senhor, eu não quero ser tomado por essa paralisia, o Senhor me encontrou. Senhor, eu quero dar a resposta certa. Meu Deus, jovem que está aqui, adolescente que está aqui, meu Deus, a resposta daquele homem ia mudar a vida dele. Olha que jovem e adolescente, o que é que você tem no seu repertório mental para responder às perguntas de Cristo? Homem que está aqui, mulher que está aqui, o que é que tem no seu repertório mental para responder quando Cristo chegar diante de você e Ele está aqui nesta noite dizendo: queres ser curado? O que é que tem dentro do seu repertório mental? Que você vai acessar o conteúdo que você carrega, meu filho. É por isso que Davi diz: alegrei no Salmo 122, quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque templo para Davi era lugar de adoração. Então quando alguém o convidava, a alegria era a emoção que era estimulada, resgatada no repertório mental dele. É por isso que Hebreus 11, quando fala da galeria dos heróis da fé, dizem que eles tiraram força da onde eles não tinham. Eles foram cerrados ao meio, eles foram perseguidos. É por isso que Paulo diz que para mim morrer ou viver é a mesma coisa. Aleluia. Pai, eu quero te louvar por esses filhos corajosos que o Senhor tem.
Meu Deus, quantas vezes eu, os meus irmãos, estamos vulneráveis a esta paralisia. Senhor, a vida que nós levamos, a correria desta vida moderna, essa loucura no piloto automático. Senhor, quantas vezes nós perdemos a sensibilidade e nós estamos sendo vítimas da paralisia. Nós não percebemos a tua presença, nós não percebemos as suas perguntas, damos as respostas inadequadas. Mas esta noite o Senhor nos congrega aqui. O Senhor encontrou aquele homem no tanque de Betesda, o lugar onde tinha os miseráveis, os doentes, os paralíticos, porque é assim. O Senhor busca os anônimos, o Senhor busca os sofredores. O Senhor se dirige ao tanque de Betesda e olha para aquele homem e faz a pergunta que ele esperava há 38 anos. Pai, por misericórdia eterna, eu e os meus irmãos queremos ter no nosso repertório mental, ó Deus, conteúdo para dar a resposta certa quando o Senhor nos fizer perguntas. Nós estamos aqui, Senhor. Nós somos carentes da tua graça. O Senhor nos encontrou. Nós compreendemos que milagre maior não é a cura física, mas é o compromisso à santidade, é ser levado ao arrependimento, ao perdão, ao recomeço, ao compromisso. E nós sabemos, ó Deus, que aquilo que tu disseste àquele paralítico no templo, agora que você já está livre, não volte para a sua vida de pecado. Senhor, eu e os meus irmãos estamos livres, somos lavados pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Tem misericórdia de nós, não permita que voltemos à nossa vida pregressa. Qual é a nossa paralisia, Senhor? Revela para nós, revela para mim, revela para os meus irmãos a nossa paralisia, as nossas desculpas esfarrapadas, os nossos argumentos. O Senhor não argumenta com as nossas desculpas. Moisés deu as desculpas, Jonas deu as desculpas, mas o Senhor não argumentou desculpa. O Senhor apenas disse a Moisés: eu irei contigo. Eu irei contigo, eu irei contigo. Para Jonas o Senhor disse: o povo de Nínive precisa ser salvo. Ah, meu Senhor, tem misericórdia de mim, dos meus irmãos, para que não sejamos tomados por essa paralisia, mas que venhamos levar a sério o compromisso no templo, a santidade, a vida de contrição, quebrantamento e piedade diante do Senhor. Olha para esse meu irmão que está aqui em lágrimas. Olha para esse meu irmão que está aqui, Senhor. Quem sabe até mesmo com a enfermidade física, uma paralisia física, uma enfermidade que limita a condição. Mas eu quero nesta noite repreender a paralisia espiritual, a mornidão. Quando o Senhor olha para a igreja, o Senhor disse: porque és morno, não és nem quente nem frio, eu vou vomitar vocês. Senhor, tira-nos desta estagnação, faz-nos abandonar os rótulos de sofrimento que carregamos, nos livra, Senhor, dessa paralisia que nos leva a dar desculpas para não viver o teu propósito. E que esta noite seja um marco na nossa vida, Pai. Tem misericórdia de nós, cura a nossa paralisia, nos livra dessa paralisia espiritual e essas desculpas que não tem nos levado a dar as respostas inadequadas ao Senhor. Porque a pergunta ecoa: queres ser curado? Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.